Então, galera, vamos finalizando agora para a terceira fase da industrialização brasileira. E aí essa fase tem início em 1989, com a gestão, com o governo Fernando Collor de Mello. Uma característica geral dessa fase, ela é dita fase neoliberal. Por quê? Porque ela é acompanhada de várias flexibilizações. Flexibilizações a respeito das questões ambientais, das questões previdenciárias, das questões trabalhistas e do controle do Estado sobre a economia e do controle do Estado a partir da perspectiva das questões sociais. Tá? Ela teve continuidade nos governos Itamar Franco, FHC por 2 mandatos, Lula por 2 mandatos, por isso eu coloquei 2 vezes, Dilma por 1 mandato e meio, já que ela, assim como o Collor, sofre o impeachment no seu 2º mandato, e na gestão Temer, que é para completar a era Dilma, já que ele era o vice da Dilma, ele complementa essa fase até 2018, quando rolam novas eleições. Então, essa fase era uma fase já de muita, digamos assim, descredibilidade na indústria nacional, que já não era mais competitiva, que tinha passado por sucessivas crises. O Brasil já não era mais visto como um local para que os capitais produtivos pudessem repousar, para continuar a alavancagem industrial. Tá? O Brasil, assim como a América Latina, vão saindo de cena desde a década de 60 para a ascensão da Ásia, principalmente da China, como grande mercado, como grande centro motor da economia mundial a respeito da indústria. Tá? Centro de produção, de confecção de matéria-prima em insumo final, de transformação, é sobretudo a Ásia desde a década de 70 e cada vez mais. Por isso a América Latina, inclusive o Brasil, vem perdendo espaço progressivamente nesse cenário. E nosso PIB secundário é cada vez menor. Nossa indústria de transformação é cada vez mais frágil devido a uma série de crises, a uma série de escolhas tendo sido feitas de modo equivocado nos outros governos. E aí cabe a gente passar a conjuntura doméstica. Então, a partir desse início de fase neoliberal, qual era a conjuntura doméstica? A conjuntura doméstica era de desconfiança, do parque industrial estar e continuamente se manter obsoleto, custo produtivo muito elevado, redução da alíquota dos impostos sobre produtos importados, o que diminui a demanda interna por produtos industrializados. O mercado consumidor interno era muito frágil, muito menor do que hoje. Somente uma pequena elite econômica era consumidora de fato, boa parte da população já não tinha carteira assinada, não tinha crédito, não tinha conta bancária. Então, o nicho de consumo no Brasil é muito restrito, a inflação é muito alta, carcomendo o salário do trabalhador, o desemprego também. E a progressiva redução de direitos. Vou apagar aqui, depois eu escrevo de novo. Trabalhistas, previdenciários e a mudança na legislação ambiental, que vai ser fragilizada, corroborando um maior processo de destruição, de degradação na natureza, principalmente com a entrada de indústrias e de empresas que vão fazer a transformação de madeira para a indústria moveleira, para os espaços do agronegócio, aumenta a quantidade de queimadas. Essa é a conjuntura doméstica Brasil. O Collor não consegue domesticar e progressivamente essa conjuntura doméstica vai passando para os outros governos. Aqui, durante a gestão Lula-Dilma, a gente tem um resfriamento da onda neoliberal.
não significa que ela tenha parado, mas houve um resfriamento no neoliberal por conta de políticas de inserção social e de políticas sociais democratas, mas não significa que a gente tenha um corte, uma ruptura no processo de industrialização na fase neoliberal, não. Tá, esse regime de privatizações, primeiramente vem com o fim dos monopólios nacionais, tá, as empresas públicas brasileiras não têm a prerrogativa de correrem sozinhas e serem monopolistas nos seus setores. Tá? Os campos são abertos à concorrência, há uma pressão internacional muito grande para o Brasil abrir setores como energia, para o Brasil abrir setores à concorrência internacional como siderurgia, ao setor de mineração, ao setor de construção civil. Há uma pressão muito grande para o nosso pagamento do endividamento externo, para a gente quitar o juro da dívida externa. A gente é muito tensionado por organismos como o Banco Mundial, como o FMI. Tá? Então, o fim desses monopólios nacionais leva à privatização, ou a privatizações como solucionática ao caos nas empresas públicas, ao fato das empresas públicas terem se tornado obsoletas, delas serem cabides de empregos, delas não serem tão competitivas quanto deveriam. Então, assola-se, se ventila a ideia de que as privatizações são necessárias, que as empresas públicas têm que passar para a mão da iniciativa privada, para diminuir a responsabilidade do Estado, quanto às questões econômicas e questões sociais. É o que a gente chama de Estado mínimo. É a redução progressiva do papel do Estado na economia e nas questões sociais. Tá? Esse Estado mínimo leva a um esgarçamento do tecido social, principalmente tecido social urbano. O que é o esgarçamento do tecido social? É a perda progressiva de direitos sociais, tá? O direito à moradia, do direito a transporte, a energia, a educação, a saúde, providos pelo Estado de forma gratuita, universal, pública e de qualidade. Tá? Então, com esse esgarçamento do tecido social, a gente tem o aumento da favelização, da criminalidade, uma concentração de renda cada vez maior, a gente tem um IDH que vai ser cada vez mais distante do IDH dos países desenvolvidos, a gente vai ter uma expectativa de vida distante da dos países desenvolvidos. Tá? As questões sociais no Brasil vão continuar ainda muito à flor da pele e a desigualdade de renda, a desigualdade de oportunidade vai continuar sendo a tônica que rege o país. Tá? E essas privatizações são principalmente de empresas públicas de grande porte, como a Vale do Rio Doce, como a Embratel, como a Companhia Siderúrgica Nacional, dentre outras, como por exemplo, empresas que ainda não foram privatizadas, mas existe um desejo enorme nas forças que apoiam o Estado mínimo, nas forças que apoiam o neoliberalismo, na privatização da Petrobras, que ainda não aconteceu de forma deliberada. O cenário internacional, a conjuntura internacional diante desse Brasil. Conjuntura internacional é de diminuição dos investimentos externos diretos no Brasil, IEDs, investimentos externos diretos, é a forma de financiamento e de investimento através de capital produtivo em empresas brasileiras. Ele vai diminuir e vai desembocar cada vez mais na Ásia. Vão haver imposições ao pagamento dos juros da dívida externa. E aí a nossa tomada de decisão a partir da era Collor é entrar de cabeça no que aconteceu em 1988 entre britânicos e americanos, que é, ou que foi, o consenso de Washington, que é a adesão, ou foi a adesão, a uma agenda, um conjunto de propostas que eu estou colocando aqui no quadro, que vão tender a um modelo neoliberalizante. Redução da participação do Estado, redução da participação do Estado no controle dos preços, redução da participação do Estado na economia,
progressiva privatização de empresas estatais, redução dos direitos trabalhistas, redução dos direitos previdenciários, tá? Diminuição do controle sobre as leis ambientais, tudo em nome ou tudo para culminar numa possível retomada do crescimento econômico do país, que ainda não aconteceu nesse momento e aconteceu de forma muito, muito frágil durante esses governos aqui. Tá? Houveram alguns ganhos sociais, principalmente na gestão Lula e na primeira gestão das duas gestões Dilma, mas de um modo geral a economia não deslancha mesmo com medidas privatizantes, com medidas neoliberais adotadas a partir da lógica do consenso de Washington. Então o Brasil é cada vez menos competitivo, continua sendo ainda um grande exportador de commodities, a maior parte dos empregos aqui ainda são no setor terciário, mas os empregos gerados na indústria são menores, a participação do PIB industrial é cada vez mais decadente, muitas indústrias fecham e reabrem no exterior, onde os custos produtivos são menores ou fecham nas grandes metrópoles e reabrem nas áreas interioranas, o que tem gerado um processo no Brasil, desde a década de 70 e cada vez mais forte, de desindustrialização, que é a redução da quantidade de indústrias no país. E essa desindustrialização, como as indústrias estão lotadas, em sua maioria, nas grandes metrópoles, elas têm promovido uma involução metropolitana. As metrópoles têm evoluído com a saída das indústrias. Porque as indústrias acabam funcionando como uma economia de encadeamento a bens, a serviços, a outros setores. Tá? Então, a industrialização brasileira, embora o Brasil seja um dos países mais industrializados do mundo, é hoje um país onde a industrialização está em franca decadência, não é um momento, mas já é um cenário que já perpassa o território brasileiro já há algumas décadas, com pouquíssimas chances próximas de recuperação, a não ser que haja um aumento do gasto público e que haja uma retomada de crescimento baseada em estratégias ligadas à educação, à saúde, que promovam não esgarçamento do tecido social urbano, do tecido social nas áreas rurais, associadas também, acopladas a políticas de reforma agrária. Caso contrário, a gente vai ter dificuldade de continuar remando, porque a Ásia é bastante competitiva, o Brasil não é nada competitivo, a quantidade de mão de obra instruída aqui, qualificada, é muito pequena, tá? Cada vez menos investimentos em universidades, o que faz com que se reduza a formação de, que a gente chama de cérebros, a fuga de cérebros é cada vez maior, os jovens formados aqui encontram cada vez menos espaço para atuar em empresas brasileiras ou no espaço territorial brasileiro, então são fagocitados por transnacionais ou para atuarem no Brasil ou fora do território brasileiro. Tá? Essa é a finalização então da industrialização brasileira em sua terceira fase. Tá? Lembrando aí, te dando um hack, te dando um foco, que é o quê? Não parar de estudar. Assistir às aulas gravadas, assistir aos plantões online com a gente. Ao assistir às aulas gravadas, firmar aqui e olhar o que é importante. O recorte quando começa cada fase, o governo que dá o pontapé em cada fase, a característica principal, e olhar para os conceitos amarrados dentro de conjuntura doméstica ou internacional. Esqueci de escrever internacional aqui. Para as características dessa fase neoliberal, da lógica do que significa o Estado mínimo, amarrado à desindustrialização, que é a consequência dessa fase neoliberal, amarrada à involução metropolitana, olhar para os governos adjacentes que deram continuidade a essa fase, se perguntar se a prova fosse amanhã, eu estaria preparado, eu estou procrastinando muito, estou deixando de lado, realmente esse não é o meu objetivo, porque a prova vai acontecer, essa crise vai passar, e quando ela passar, você vai estar pronto para encarar uma prova no dia seguinte? Então é assistir às aulas, anotar os conceitos, organizar a cronologia disso, vir nos atendimentos online, perguntar para a gente, para tirar as dúvidas dos conceitos, a gente coloca link de vídeo, de imagem, escreve textos ali, manda áudio para a galera. E, sobretudo, continuar fazendo os simulados, fazer as folhas de exercício, chamar a atenção nos exercícios também para a gente, tirando as dúvidas. Caso contrário, a prova vai acontecer logo que a crise passar, a gente está no momento já onde a gente já vislumbra um final de crise, tá? A gente não tem uma data, não é legal data agora, a gente tem que esperar para ver, mas
a gente tem que ter um norte, o norte é continuar estudando. Não esmoreçam, não procrastinem, não deixem de lado, porque tem gente vindo atrás de vocês e que está comendo com farinha e que viu essa pandemia, viu essa crise como uma oportunidade de ter mais tempo para estudar. Você que já vinha numa pegada firme, numa pegada forte, está esmorecendo, cansado, está sendo ultrapassado, está sendo engolido por alguém que vem atrás de você, que não é tão bom quanto você, que não dava tão gasto quanto você, mas agora, diante de uma crise, está enxergando uma oportunidade. Em toda crise existe uma oportunidade e agora não é diferente. Beleza? Sigamos juntos aí, não esmoreçam, o segredo é praticar e até a próxima.